Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste. Você é muito bem-vindo aqui. É muito bom saber que você tem buscado conhecimento, que você tem buscado mais sobre a palavra do Senhor. E se você é novo aqui no nosso canal, eu quero te pedir, volta lá nos nossos vídeos, na aba Vídeos, você vai encontrar um panorama bíblico de todos os livros deste aqui que nós vamos falar hoje, que é Ezequiel até Gênesis, tá? E a ideia é que nós vamos fazer vídeos, fazer aulas até Apocalipse, até o livro de Apocalipse. Então o tema é panorama bíblico. Cada semana nós trazemos aqui o estudo resumido, de forma bem resumida, sobre um livro, para você ter realmente uma visão de cima, um panorama. Eu quero poder orar, feche teus olhos, se você pode, aí na sua casa, onde você estiver. Pai, obrigado. Obrigado por essa semana. Obrigado, Senhor, Pai. Estamos finalizando o mês de agosto, estamos vivendo a última semana de agosto e até aqui o Senhor foi conosco. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado, Senhor, Pai, instrução, tem nos dado conhecimento e a revelação da Tua palavra. Pai, fica mais esta aula conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos entender qual é a Tua vontade, para que possamos aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, hoje então nós vamos falar sobre o livro de Ezequiel, que é um profeta. O profeta Ezequiel, considerado também um dos profetas maiores. Nós já falamos dos profetas maiores. Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Lamentações, apesar de ser um livro pequeno, como ele foi escrito por Jeremias, então ele é considerado um livro profético, dos profetas maiores, tá bom? Então Ezequiel é o 26º livro da Bíblia. Esta é a aula de número 21, a 21ª aula que nós vamos falar aqui, trabalhar sobre o tema panorama bíblico. Bom, o livro de Ezequiel foi um livro escrito por Ezequiel mesmo. Tá lá falando isso, contando que foi ele que escreveu. No primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi as visões de Deus. No 5º dia do no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então observa que aí ele começa aqui, então, a partir do versículo 3, falar na primeira pessoa, Então foi ele que escreveu aqui esse livro. Queridos, eu queria que você desse uma atenção especial para essa aula. Por que eu estou pedindo isso? Inclusive, se você puder compartilhar, se você puder curtir aí, deixar seu comentário. Para mim, essa foi uma das aulas mais difíceis para mim preparar. Eu gastei bastante tempo para preparar essa aula, bastante tempo do meu dia mesmo, preparando, pesquisando, porque como é um livro que ele vai ter bastante simbologia, bastante visões, e atos de Ezequiel que foram atos simbólicos, teve um sinal de simbologia por trás, e eu precisei pesquisar bastante, eu precisei ler bastante, eu precisei resumir, mas fique tranquilo. A aula vai ser bem tranquila para o seu aprendizado, porque eu já fiz o trabalho difícil, eu já pesquisei, eu já resumi, você vai receber a aula aí de forma fácil de entender. Então para você vai ficar tranquilo, fique em paz que você vai compreender essa aula de forma fácil. Tá? Eu vou falar num linguajar bem tranquilo aqui, bem simples para que você entenda. Porém, para mim foi uma aula difícil de preparar, então queria pedir para você deixar seu comentário aí, poder compartilhar, tá bom? Com alguém, para que também outras pessoas adquiram o conhecimento. Então, o livro de Ezequiel, nós já falamos que foi escrito por ele mesmo. Qual que é o contexto desse livro? Olha só o que aconteceu. Nós já falamos do exílio babilônico. Lembra que nós estamos falando sobre isso, Falamos de Jeremias, falamos das profecias de Jeremias, falamos das lamentações de Jeremias e agora chegamos em Ezequiel. Então, houve-se 3 levas. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Jerusalém, ali o reino de Judá,
para levar os cativos, houve-se 3 levas. Então, durante 3 vezes, o reino babilônico invadiu a Jerusalém e levaram-se 3 levas. Uma época, uma leva levou um tanto de gente cativo, preso, prisioneiro. Na outra época levou um outro tanto, e na outra época levou um outro tanto, e foi aí, por fim, a destruição total de Jerusalém. Então foram 3 levas. A primeira leva aconteceu no ano de 605 a.C., aproximadamente. Foi nessa leva que se levou o profeta Daniel. Nós vamos falar dela na próxima aula. Aqui o livro de Ezequiel não está na ordem cronológica, nós já também falamos isso em algumas aulas. Depois a segunda leva foi em 597 a.C. Foi nessa leva que Ezequiel foi levado cativo, tá? E depois teve a outra leva, foi 586 a.C., que aí foi a destruição total de Jerusalém. Bom, então em uma dessas levas que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou pessoas cativas, estava entre ele Ezequiel, com aproximadamente 25 anos de idade. Ele foi levado para ser escravo, para ficar lá na Babilônia, né? Ele que era da família de sacerdote, então era um sacerdote, né? Que é a palavra de Deus, nós começamos a dizer, né? O versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzil, sacerdote, na terra dos caldeus. Então ele era de linhagem sacerdotal. Então ele está lá, o livro começa dizendo aqui no capítulo 1, que ele está cativo, ele está em um dos campos de refugiados, ali na beira do rio Quebar, aqui a palavra também diz, versículo 3, o rio Quebar, e neste rio, aqui ele já tinha 30 anos, tá? Aqui já tinha se passado 5 anos do cativeiro dele, porque ele foi levado com 25. Passados esses 5 anos, a palavra também dá a data aqui, falando quanto tempo passou. Ele tem uma visão, né? Ele está junto às beiras do rio Quebar e ele tem uma visão. O Senhor levanta ele como profeta. Ele tem uma visão bem maluca. Por que eu digo maluca? Desculpa essa expressão. Porque se você for ler a visão, eu, por exemplo, não consegui, na minha mente, desenhar. Eu também procurei no Google uma figura dessa visão para trazer aqui para você, mas eu não consegui porque cada um interpreta de uma certa forma, porque ele começa a falar assim, só para você poder entender. Olhei e vi um vento impetuoso que vinha do norte e uma grande nuvem com fogo, que emitia labaredas de contínuo e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha uma coisa, olha só, como a tradução bíblica não consegue explicar o que era, né? Algumas traduções dizem coisa. Então tinha uma coisa com aparência de brilho de metal. E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Então, 4 seres viventes, cada um com 2 asas. As asas batiam nas asas dos outros, né? Na ponta das asas dos outros seres viventes. Cada ser vivente tinha 4 rostos. Debaixo desse ser vivente tinha uma espécie de roda. Em cima desse ser vivente tinha uma base onde tinha um altar. Então, assim, é algo muito complexo para que eu e você entendamos e traduzimos isso numa figura. Então, eu preferi não trazer uma figura para você, porque qualquer coisa que nós tentarmos imaginar essa imagem, essa figura, esse trono, né, esses seres aqui com asas, vai complicar nossa mente. Então, ele teve uma visão. Para resumir, Ezequiel teve uma visão do trono do Senhor. E depois ele vai dizer, se você quiser ler aí o capítulo 1 para poder entender um pouco melhor, essa foi a visão dele. E ali o Senhor chama ele para ser profeta. Então o Senhor comissiona ele para ser profeta para o povo de Israel, de Jerusalém, que estava cativo lá na Babilônia. Olha só, o que eu acho interessante do Senhor, né? O interessante de Deus aqui nesse texto, né, de Ezequiel, nesse contexto, perdão, de Ezequiel. Observa que o Senhor, aonde tinha o povo dele, ele levantava um profeta para ser boca de Deus, para repreender o povo, para exortar o povo e também para trazer esperança para o povo. Porque nós vamos ver no próximo livro que Daniel foi com os sábios, né, com a linhagem real, servir no palácio na Babilônia. E lá também Daniel foi levado profeta, foi levantado profeta. Ezequiel, então, foi com o pessoal escravo, né? Um povo de um nível mais inferior aí, foram escravos. Deus levantou
Ezequiel como profeta no meio do seu povo. Aí ficaram alguns ainda lá em Jerusalém, porque não vieram todos nessas levas. Deus levantou Jeremias para exortar o povo e para trazer também esperança para o povo lá em Jerusalém. Então, onde tinha o povo de Deus, Deus levantava um profeta para ser boca dele. Beleza? Então, até aqui você entendeu. No capítulo 2, que acontece a vocação, capítulo 1 vai dizer a visão que ele teve. No capítulo 2 é a vocação de Ezequiel. Diz assim, ó, e ele me disse, né? O Senhor me disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e os seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Então, aqui Deus convoca, comissiona Ezequiel para ser profeta, né? Para ser boca de Deus para o povo de Israel, de Jerusalém, que estava cativo na Babilônia. Você entendeu até aqui? Tá claro aí? Vai comentando aí nos comentários se você está entendendo. Bom, no capítulo 4 e no capítulo 5 aqui do livro de Ezequiel, ele usa bastante simbolismo. Além das suas palavras, né, para divertir o povo, ele usava palavras, mas ele começa a usar um tipo de simbolismo na pessoa dele, inclusive. Olha só, Ezequiel saía em público e se comportava de uma forma extremamente bizarra. Ele começa a fazer algumas coisas aqui, se você ler, você até acha um pouco complexo de entender, complicado, mas fique tranquilo que eu vou deixar bem claro para você, vai ficar fácil. Mas ele começa a usar um simbolismo para representar o que Deus estava falando. Então, um dos simbolismos, que eu coloquei alguns, que ele usa é, com o tijolo, capítulo 4, versículo de 1 a 3, vai dizer que com o tijolo ele teria que construir, desenhar, né, um modelo minúsculo de Jerusalém e atuar o ataque que viria sobre ela. Então Deus dá a missão para ele. Olha, versículo 4, capítulo 4, deixa eu ler. Agora, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti, desenha nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco e edifica contra ela uma fortificação. Levanta contra ela uma tranqueira e põe contra ela o acampamento e põe-lhes arietes em redor. Então o Senhor fala para ele, ó, pega um tijolo e você vai desenhar algo. E essa visão aqui está representando o cerco de Jerusalém. Nós já falamos em algumas aulas aqui, uma aula sobre o cerco de Jerusalém. Jeremias, aula de Jeremias nós falamos sobre o cerco de Jerusalém, o povo da Babilônia, né? Os soldados de Nabucodonosor veio e fez o cerco de Jerusalém, cercaram o povo de Deus. Então é esse desenho, essa representação de Ezequiel, era a representação do que aconteceria, tá bom? Então observa que ele faz uma espécie de teatro ali, de simbolismo mesmo, para as pessoas entenderem. Outra coisa, outro simbolismo que ele faz, e esse aqui eu acho muito bizarro, é que ele se põe como um bode expiatório, né? Que ia fazer ali no dia da expiação, ele ia levar a culpa do povo de Israel, do povo de Deus. E Deus manda ele se deitar de um lado. Então Deus fala assim, ó, você vai se deitar de um lado, de apenas um lado, durante 390 dias, mais de um ano. E você vai comer comida, pães feitos de cereais, né, de milho, de cevada e mais. Olha só esse detalhe aqui, você vai cozinhar esses pães, vai assar esses pães em cima de fezes humanas, em cima de cocô humano, né, como sinal da comida desagradável que as pessoas teriam que comer durante o cerco de Jerusalém. Lembra que nós falamos lá em Jeremias que esse cerco de Jerusalém impediu com que a comida chegasse para o povo, porque a Jerusalém estava cercada pelo inimigo, então a comida não chegava. Lembra que nós falamos aqui que Jeremias também profetizou que o povo ia comer suas próprias fezes, né? Representando a comida desagradável que eles iam precisar comer, representando a comida proibida que eles iam precisar comer, porque o povo de Israel naquela época tinha comida que não podia comer. Então aqui também Deus dá a mesma visão, a mesma simbologia para Ezequiel.
E ele fala assim, ó, então você vai passar um período tomando pouca água e comendo poucos pães. Ele podia comer 4 pães por dia apenas, que ia representar também a escassez do povo, porque o povo não ia ter comida à vontade. E essa comida, esses pães, você vai cozinhar, vai assar ele em cima de fezes humanas. Olha só o nível do teatro, né, da representação que ele precisou realmente viver. Isso aqui não era só visão não, tá? Isso aqui ele precisou viver para poder mostrar para o povo o que Deus estava dizendo, né? Aqui há um detalhe, porque ele contesta com Deus. Ele meio que retruca para Deus. Ele fala, Senhor, olha, desde a minha meninice, né, eu não como nada que é impuro. Eu sempre guardei esse lance de comer comidas puras aos olhos de Deus. Me livra disso. E aí o Senhor fala, então tá bom. Então você não vai precisar comer a comida feita em cima de fezes humanas. Então você pode usar ali esterco, né, fezes de vaca, de boi, para poder cozinhar esses pães, e assim ele faz, tá? No versículo 14 do capítulo 4 diz assim, então disse eu, Senhor, a minha alma nunca foi contaminada, jamais comi coisa morta ou despedaçada, desde a minha juventude até agora, jamais carne abominável entrou na minha boca. Disse-me, vê, eu te darei esterco de vaca em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Então o Senhor ouve aquele pedido dele, né, para não se contaminar, e ele fala, então tá bom, então você vai poder comer a comida feita em cima do esterco de vaca e não mais esterco, não mais fezes humana, tá bom? Bom, o capítulo 5 eu vou passando aqui para a gente ficar dentro do resumo. Deixa eu ver quanto tempo já foi. Nossa, o tempo voa, pelo amor de Deus. Vamos lá, vai dar tudo certo. No capítulo 5 ele inicia com outro ato simbólico, né? Deus manda ele rapar a cabeça, tirar todo o cabelo, depois cortar, pesar, separar em 3 montes, pesar, depois cortar como espada. No capítulo 5:1 você vai ver Deus falando para ele fazer isso, diz assim, ó, tu, ó filho do homem, pega uma faca afiada como navalha de barbeiro e usarás raspando com ela a tua cabeça e a tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. Então é outra simbologia que acontece com ele, o fato que acontece com ele, para trazer uma representação para o povo de Deus acerca da profecia, tá bom? Beleza? Tá claro até aqui? Bom, nos próximos capítulos ele fala mais coisa através da simbologia e também usa uma visão sobre o templo de Israel, né? Ele tem uma visão sobre como seria o templo de Israel, enfim. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui que nós temos muito assunto para falar. Bom, do capítulo 12 ao capítulo 24, Ezequiel foca no julgamento de Deus chegando a Israel, e ele usa muitas parábolas e alegoria. Então, do capítulo 12 ao capítulo 24, ele vai usar várias simbologias e alegorias e parábolas, né, para poder falar sobre o julgamento de Deus que estava chegando sobre Jerusalém. Ele descreve, inclusive, Israel como um bastão queimado, né, um bastão inútil. Ele descreve Israel como uma esposa rebelde, porque Deus usa a boca de Ezequiel também, como já tinha usado de Jeremias, para profetizar contra a idolatria aos outros deuses, né? Esse era o principal ponto que Deus abominava, era a idolatria, porque Deus tinha feito aliança com o seu povo. Deus tinha feito uma aliança, tinha dado aquela terra para o seu povo. Lembra que nós já aprendemos nas aulas passadas? Deus vai lá, dá aquela terra como herança. O povo começa a se contaminar com outros deuses. Vem Deus do Egito, vem Deus de outras nações. Eles começam a adorar outros deuses. Então Deus fica irado com essa idolatria, né? Então aqui ele usa essa simbologia, essa parábola. Ele chega a citar Israel como uma esposa rebelde. Ele também cita Israel como 2 irmãs promíscuas, né? Também 2 irmãs aí que não têm fidelidade. E também ele cita Israel como um leão perigoso e furioso que é capturado. Então essas são as simbologias que ele usa aqui nesses capítulos. Perdão, queridos.
Então essas são todas as representações da rebelião sem sentido que Israel teria e da sua idolatria que resulta na sua ruína, tá? Então até aqui ficou claro, né? Bom, aqui Ezequiel ele argumenta que a destruição de Israel é merecida e que é resultado de séculos de violação da aliança de Deus. Então chega um momento que Israel não só fala da vontade da boca de Deus, mas ele fala sobre a sua visão. E ele começa a dizer, olha, isso que está acontecendo, essa visão, esses cativeiros que estão acontecendo, essa prisão e a destruição que eu estou prevendo, né, que eu estou profetizando de Jerusalém, porque até aqui então Jerusalém não tinha sido destruída, tá? Porque Nabucodonosor leva o povo cativo, mas poupa a cidade. Não tinha destruído ainda o templo e nem as muralhas. Leva a cidade, leva o povo, mas poupa a cidade. Não tinha destruído a cidade. Não tinha destruído Jerusalém, né? Mas aí Ezequiel ele profetiza sobre essa destruição. Então ele fala assim, ó, vocês estão recebendo aquilo que vocês precisaram, porque foram anos de desobediência, anos de traição a Deus, anos de idolatria a outros deuses, e por isso vocês estão recebendo a ruína das vossas escolhas. Ele chega a citar que mesmo que as pessoas justas, olha só, isso aqui é interessante, ele chega a citar no capítulo 20, do versículo 14, quero ler com você, que mesmo que pessoas justas como Noé, Daniel e Jó estivessem orando por Israel, mesmo assim Deus não aceitaria as vossas orações. Olha só, versículo 20 do versículo 14, diz assim, ó, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, ou seja, de Jerusalém, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filho, nem filha, eles só livrariam a sua própria vida pela sua justiça. Então olha só o que ele está dizendo, ó, ainda que Jó foi um homem reto e íntegro, ainda que Daniel, que foi um homem justo, ainda que Noé, que foi um homem obediente, estivessem aqui nesse tempo, estivessem orando para que o juízo não viesse, ainda assim eu não viria. Ainda assim eles não livrariam nem seus filhos, eles livrariam somente a sua alma pela sua justiça. Tamanha era a ira de Deus nesse momento para executar aquilo que ele ia executar, que era a punição do seu povo. Bom, depois disso, Ezequiel também abre a sua boca para falar contra as outras nações, né? Como o Egito, por exemplo. Ele não fala só contra Jerusalém e Israel, mas ele fala também contra as nações vizinhas. Ele começa a dar profecias de destruição, que Deus usaria a Babilônia também para o castigo das outras nações, que também chega a citar Egito, por exemplo, tá bom? Bom, no capítulo 33, olha que nós avançamos bastante aqui. Chega um refugiado, aqui começa a mudar um pouco essa visão. No capítulo 33, vamos lá para o capítulo 33 para você entender. Chega um refugiado de Jerusalém, um dos que foi preso agora na outra leva, e vai para Jerusalém. Passaram-se vários anos aqui que Ezequiel já estava cativo. E aí um dos presos, dos refugiados de Jerusalém, ele chega na Babilônia e dá um relato para Ezequiel que a Babilônia agora atacou a cidade, que a cidade caiu e o templo foi destruído. Então, ele chega para lá, depois você vai poder ler. Esse refugiado fala, olha, Jerusalém foi destruída, a cidade caiu. A destruição agora foi completa, né? E Ezequiel chega à conclusão que os avisos sombrios que ele tinha dado nos capítulos anteriores se tornaram uma realidade. Queridos, é importante você lembrar que aqui Ezequiel estava sendo profeta de Deus lá na Babilônia. Lembra que ele estava preso, Israel estava num lugar, Jerusalém estava num lugar, num território, e a Babilônia estava no outro. Então esse refugiado sai de Jerusalém, vai para a Babilônia, também ser escravo lá, e ele conta para Ezequiel aquilo que ele viu, que era a destruição completa da cidade, tá bom? Bom, no capítulo 34 o jogo muda, a visão muda, porque começa uma mensagem de esperança. Eu acho lindo esse Deus, gente.
Quando ele tem que cumprir um juízo, ele cumpre. Quando ele tem que cumprir um castigo, ele cumpre. Lembrando, nós já falamos nas aulas passadas, não é o castigo pelo castigo, é o castigo pelo convencimento, é o castigo pela melhora, é o castigo para que eu e você abrimos nossos olhos, para que as escamas saiam e nós podemos enxergar aquilo que Deus quer fazer e o que Ele tem para nós, porque Ele nos escolheu, Ele fez uma aliança conosco. E aí aqui no capítulo 34 começa então uma mensagem de esperança. Deus já tinha aplicado o juízo, a cidade já estava destruída, mas agora Deus vai dar uma mensagem de esperança. Então no capítulo 34, olha só o que diz o versículo 11. Pois assim diz o Senhor, Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, como um pastor busca o seu rebanho, num dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e eu as levarei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e escuridão, e eu as tirarei do povo, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e a todos os lugares habitados na terra. Então aquela mensagem que até esse capítulo aqui estava uma mensagem pesada, de tempos sombrios, de escuridão que o povo passaria, agora se converte numa mensagem de esperança. E o Senhor começa a dizer, olha, vai chegar um momento. Ainda não era momento, isso aqui era apenas uma profecia, apenas uma mensagem do que aconteceria, uma mensagem de esperança. Vai chegar um momento que eu mesmo, o Senhor, como um bom pastor que junta as suas ovelhas, vou pegar as minhas ovelhas espalhadas pelas nações, pelos países, e vou trazê-las de volta para o seu lugar de origem, para Israel, e vou cuidar delas. Olha só que Deus lindo. Ele aplica juízo, aplica a correção, e Ele mesmo vai lá e consola e traz uma mensagem de esperança. Há um texto bíblico que eu acho lindo, que ele diz assim, ó, fez a ferida e a ligará, ou seja, é Ele quem fere e é Ele quem cura. E você vai falar, pastor, mas esse Deus então, para que Ele faz isso? Ele vai curar, para que Ele fere? Querido, porque eu e você muitas vezes só aprendemos por conta da correção, né? Nós vimos o exemplo da vida do rei Davi. Davi, ele precisou ser confrontado por Natã, ele precisou ter seus olhos abertos por Natã para poder entender o que ele tinha feito de pecado, o que ele tinha errado e mais, ele precisou pagar o preço por aquilo, né? Então eu e você, para chegarmos à estatura de varão perfeito, para chegarmos à vontade central de Deus para a nossa vida, muitas vezes vamos precisar ser disciplinados, porque muitas vezes somos rebeldes. Muitas vezes endurecemos o nosso coração, mas Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de esperança, de vida, Ele cuida de nós. O povo estava lá cativo na Babilônia, mesmo assim Ele mandava profetas para falar com o povo estava lá no palácio servindo os reis, o rei, e mesmo assim Deus mandava um profeta para falar com eles, para ser boca deles. O povo estava lá em Jerusalém sofrendo, vendo a cidade destruída, muitos deles passando pelo cerco lá de Jerusalém, e Deus mandava o profeta Jeremias para ser boca, para falar com eles. Deus nunca deixou o seu povo sem palavra. Deus nunca deixou o seu povo sem esperança, mesmo nos tempos difíceis, tá bom? Bom, no capítulo 36, deixa eu ver quanto tempo passou. Vamos lá, vamos correr. No capítulo 36, Deus fala, eu acho lindo esse texto, 36, versículo 25, fala assim, ó, eu já estou caminhando por fim, tá, querido? No capítulo 36, 25, diz assim, então, espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis o meu juízo,
e os observeis. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Olha, eu vou aplicar juízo. Ele já tinha aplicado juízo, né? Eu apliquei juízo sobre vocês, o castigo veio. Agora eu, Senhor, vou restabelecer vocês. Eu vou purificar vocês, eu vou colocar dentro de vocês um coração puro, um espírito puro. Eu vou colocar em vocês um espírito, eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Uma vez que nós passamos pela punição, pelo castigo, o Senhor vem e fala agora, essa punição, esse castigo veio com o fim. Tirar o teu coração de pedra, que era endurecido, e colocar agora o meu espírito, colocar um coração de carne. Olha que lindo, querido. Bom, vamos correr. No capítulo 37, acontece uma das passagens mais conhecidas, no meu ponto de vista, aqui do livro, né? A visão que Ezequiel tem do vale de ossos secos. Ele começa o 37 dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito, no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Certamente você já ouviu essa palavra, né? Ele vai lá no vale de ossos secos e ele vê uma multidão de pessoas, de ossos ali destruídos, pessoas que morreram, ossos sequíssimos. E aí a palavra veio a ele dizendo: profetiza, filho do homem, profetiza. E ele profetiza, e aí então ele vê naquela visão ali os tendões se juntando, os ossos se juntando, criando tendões, criando músculos, criando pele, o Espírito do Senhor soprando vida para dentro daqueles que antes eram ossos, agora um exército vivo, né? Então essa é a passagem mais conhecida. E essa passagem também é uma passagem de esperança, né? Deus está dizendo: olha, é isso que eu vou fazer com o povo de Israel, é isso que eu vou fazer com o meu povo, povo que está morto, que está destruído, só dá destruição, só vale de ossos secos, agora a destruição vai acabar, e eu vou resgatar vocês, eu vou fazer de vocês um exército novo, tudo aquilo que era seco, que era morte, que era entulho, vai tornar a ter vida. Olha que lindo, Deus diz isso para você hoje, querido. Se tua vida está parecendo que está destruída, muitas vezes você chegou à conclusão: olha, a minha vida está assim porque eu plantei. A minha vida está assim porque eu fiz escolhas. Amém, o povo de Deus também tinha feito escolhas, mas há uma palavra de esperança para você. Deus pode fazer tudo aquilo que é seco na sua vida, que é sequíssimo, que não tem vida, tornar a ter vida, porque Ele vai colocar, Ele pode colocar dentro de você um coração de carne. Amém? Bom, no capítulo 40... Ezequiel tem uma nova visão, dessa vez uma visão com um templo, um novo templo e uma nova cidade. Uma visão complexa aqui, né? Porque ele vê o templo muito maior e muito mais suntuoso, né? Muito mais glorioso e majestoso do que o primeiro templo construído por Salomão. Aqui há algumas divisões de pensamentos, tá, querido? Eu quero só comentar isso para você, não precisa se preocupar com isso aqui. Mas só uma curiosidade para você aqui. Há uma divisão de pensamento nos dias de hoje, sempre teve, é uma discussão longa isso aqui. Há um grupo de estudiosos, de teólogos, que acredita que essa visão do capítulo 40, que é uma visão de um templo, né, a restauração do templo, algumas pessoas acreditam que essa visão é uma visão que ainda vai acontecer, é uma visão escatológica que ainda vai acontecer de um templo literal. Ou seja, que vai acontecer. E que esse capítulo aqui é como se fosse um esboço, né? Como se fosse uma planta. Como se esse capítulo fornecesse uma planta do templo que ainda vai existir. Então é uma visão escatológica. O que é escatológica? É uma visão dos últimos dias, né? Dos fins dos tempos. Então algumas pessoas dizem: ó, esse templo ainda vai existir. E essa planta de Ezequiel 40 é uma planta literal. Com essas medidas que está aí, porque tem medidas aqui. Já outro grupo acredita que essa visão do templo, assim como as outras visões que Ezequiel teve, é uma visão simbólica. Porque lembra que ele teve várias visões simbólicas? Ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ele usava de simbologia, de parábolas. Um grupo de pessoas acredita que essa visão do templo é apenas uma visão simbólica que descreve a realidade na presença de Deus retornando o seu povo no reino messiânico. Mas não necessariamente na forma de um edifício, tá? De um prédio, de um templo. Então,
Um grupo de pessoas acha que esse templo ainda vai existir, que é a planta de um templo novo, e outras pessoas acham que não, que está representando o reino de Deus, né? Mas não é uma planta de um edifício, de algo material mesmo, tá bom? Só para ficar a sua curiosidade. Bom, para nós aqui nessa aula, isso não vai importar muito, nós vamos continuar, de repente, numa aula mais aprofundada do assunto, nós podemos entrar nesse detalhe, mas aqui é só um panorama, tá bom? Bom, para finalizar, no capítulo 47, ele tem uma visão também bastante conhecida, que é aquela visão que ele é levado por um homem, né, com um cordel lá, com uma fita de medir, sobre um rio, né, e ali ele mede uma distância e entra nesse rio e as águas batem no tornozelos. Ele mede mais uma distância e entra mais um pouco, as águas começam a bater nos joelhos. Ele mede mais um pouco, a mesma medida, e ele entra, e as águas começam a bater nas cinturas, e ele entra mais um pouco e já não dá mais pé. Né? A visão que ele teve ali também é uma visão bastante conhecida. Eu não quero entrar em detalhes de revelação, mas só para você entender que essa visão está no livro de Ezequiel. E no capítulo 48, ele termina dizendo sobre os portões de Jerusalém, que a cidade teria 12 portões, um para cada tribo, e finaliza dizendo que o nome da cidade será O Senhor Está Ali. Queridos, dentro do livro de Ezequiel tem algumas profecias, algumas coisas escatológicas. O que é isso, pastor? São coisas que ainda não aconteceu. São profecias, né, visões que ainda não aconteceu, que vão acontecer nos últimos dias. Sempre quando você ouvir a palavra escatologia, está dizendo dos últimos dias, né? De quando Jesus voltar. Toda visão escatológica está se referindo a quando Jesus voltar, como será, né? O fim dos tempos, como que vai ser, se nós vamos subir, se Jesus vai descer, enfim, eu não quero entrar em detalhes aqui. Bom, espero ter ficado claro para você o livro de Ezequiel. Então é um profeta, um sacerdote que foi chamado como profeta lá no cativeiro babilônico, passou tempos lá, foi usado por Deus para fazer umas simbologias aí, para viver na sua própria vida algo que representaria o castigo de Deus para aquele povo. Depois, a partir do 34, ele traz uma palavra de esperança. Né? Nosso Deus, ele é lindo, ele é tremendo, e ele não deixa o povo apenas com palavra de juízo. Não, ele traz o juízo e ele traz a esperança. Né? Ele faz a ferida, mas ele é quem liga. Eita Deus, lindo, né? Deus é lindo demais. É assim na minha e é assim na sua vida. Bom, eu quero orar pela tua vida, eu quero pedir para você poder compartilhar, se você conseguiu aprender algo, se você achou esse conteúdo relevante, compartilha com alguém, escreve aí seus comentários, olha, eu gostei da aula, a aula deu para entender sim, ficou claro, eu consegui entender, isso nos ajuda aí a continuar criando conteúdo, né, e a saber se você está aprendendo, porque esse é o intuito, é que você aprenda mais da palavra de Deus, tá bom? Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado, porque em toda a história bíblica, Senhor, toda a história bíblica, nós vemos um Deus que se aliançou com o seu povo, que fez alianças e continua, Senhor Pai, querendo permanecer essa aliança. O Senhor trouxe castigo, sim, o Senhor trouxe repreensão, sim, mas tudo isso o Senhor fez para que o povo se voltasse ao Senhor. Porque o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que nos quer por perto, um Deus, Pai, que quer o seu povo junto do Senhor. Pai, obrigado por isso, obrigado por essa aula, obrigado porque nós entendemos, Pai, os teus planos, o plano da salvação do Senhor em toda a história bíblica. Obrigado por isso. Pai, nos dê uma semana abençoada, que nós possamos estar nas próximas semanas junto novamente para aprender mais acerca da palavra de Deus. Amém? Queridos, nós podemos ver nesse livro aqui algo que eu achei lindo, né? Acho lindo desse livro de Ezequiel, que apesar de todo sofrimento, apesar de toda dor, apesar de todo juízo, Deus ainda está dizendo para o povo, olha, eu ainda sou o Deus de Israel. Eu ainda sou o teu Deus. A minha aliança não acabou. A minha aliança permanece para sempre. Amém? Fique com Deus, tenha uma ótima semana e até a próxima aula.